Eu acho que o Saitama vence o Zeno de Dragon Ball Super. Bom, é... eu acho que o Saitama vence o Zeno de Dragon Ball e eu vou explicar o porquê que eu acho isso, né? O que foi demonstrado no anime, demonstrado no mangá, né? De One Punch Man. E aí eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Então, primeiro, é... o Saitama, o Saitama no, no o Saitama no na webcom, na webcom, ele com as pontas dos dedos segurou um corte dimensional de Void. Só que aí teve um redraw, né? Teve um redraw que foi refeito. Mas o feito não se apagou. Só teve um redraw, né? Só refizeram de novo, mas o feito não invalidou o feito, né? Só foi refeito, né? Não invalidou o feito de Saitama. Então, nesse redraw, onde que teve o redraw, o Saitama segurou na webcom um corte dimensional de Void. Quem é Void? Void é um personagem novo no mangá de One Punch Man. Void, ele tem um poder de simplesmente corte dimensional, que é conceitual, que é tipo um apagamento existencial do mesmo nível, só que é muito mais conceitual do que o Haikai do BIOS, né? É tipo um apagamento existencial que é simplesmente um corte dimensional de Void, né? Do personagem de Void. Então, é, esse é o Void, né? Agora, simplesmente explicando se o apagamento existencial de Zeno funcionaria em Saitama. Vou explicar melhor. Depois do redraw do mangá, não dá mais para ter dúvida. O Saitama realmente resistiu ao corte dimensional de Void. E esse ataque não era algo físico comum. Ele ignorava espaço, dimensão e funciona em um nível mais conceitual, quase como um apagamento da própria existência. O mais importante é que Saitama não é só sobre. Não, o que é mais importante é que o Saitama não só sobreviveu, literalmente segurou o ataque com as pontas dos dedos e anulou ele como se fosse algo comum. Isso mostra que ele não apenas aguentou o dano, ele ignorou a própria regra do poder que está sendo usada contra ele. Então, quando a gente compara com apagamentos existenciais como o do Zeno, não dá para afirmar automaticamente que funcionaria no Saitama depois desse feito. Ficou claro que ele já demonstrou resistência contra algo que deveria apagar ele da realidade. Resumo: o Saitama não é só forte fisicamente, ele é construído para estar acima do próprio sistema de regras do universo dele. Então o que acontece? Se o Zeno tentasse apagar o Saitama, nada ia acontecer, porque o Saitama simplesmente já demonstrou resistência a apagamento existencial, como o corte dimensional de Void, que é mais conceitual do que o Haikai, que é mais potente, que é um apagamento existencial que apaga a alma, apaga a alma também, que é o corte dimensional, que apaga a alma, que simplesmente ignora tempo, espaço, causalidade e tempo, espaço, causalidade né, ignora várias coisas, esse corte dimensional. E é muito conceitual. Então, o que eu posso dizer? Que mesmo com o redraw que teve na webcom, Saitama ainda continua sendo. Esse feito não foi totalmente
apagado. Esse efeito do Saitama não foi... não nerfou o Saitama, né? Continua sendo ainda um feito que foi refeito, teve o redraw, né? Então, não foi apagado. Então, o Saitama já demonstrou simplesmente resistência a esse tipo de ataque de apagamento existencial, né? Coisa que muitas pessoas ainda ficam falando, dizendo que Zeno venceria. Então, com isso, como o corpo do Zeno não demonstrou resistência tipo assim, a ataque físico de alto nível, né? Tipo assim, um soco do Saitama sério, um exemplo. Se o Saitama desse um soco sério em Zeno, ele seria destruído e morreria. Porque ele não demonstrou resistência física. Demonstrou o único poder dele de apagar os universos. Apagar universos, né? Ele só demonstrou um poder e esse é o único poder que ele demonstrou foi esse. Mas não sabemos se o Zeno tem resistência à porrada de alto nível, né? Ataque de alto nível de porrada, né? Então, Saitama poderia dar um soco e finalizar a luta com o Zeno, né? Porque já que o apagamento existencial não funcionaria em Saitama, então pode demonstrar que simplesmente isso ia acontecer, porque o Saitama já demonstrou a resistir a ataques dessa magnitude de apagamento existencial. Coisa que foi mostrada no próprio na própria webcom, né? Webcom do Saitama, né? Que depois vai pro mangá, depois vai fazer o mangá, mas já é oficial, já tá, o Murata já escreveu esse roteiro dessa cena, né? Onde o Saitama segura com as pontas dos dedos um corte dimensional de Void, né? Então, eu acredito sim que o Saitama ele vence todo o verso de Dragon Ball. Por quê? Porque simplesmente o Saitama ele tem evolução exponencial e simplesmente evolução exponencial que evolui até o infinito. Então ele poderia simplesmente, né, dar um soco sério, lutar sério e acabar com totalmente os personagens de Dragon Ball, já que ele tem evolução exponencial que cresce a cada segundo, simplesmente vencendo todo mundo do verso de Dragon Ball. Então o vídeo foi esse, né? E simplesmente comente aí o que você achou do vídeo. Então até mais.